אחד, שתיים, שלוש. Beseder Gamur. Vamos então iniciar essa nossa reunião de hoje aqui nas Reflexões Racionalistas. Eu sou o Beit Zion, esse espaço é o Beit Midrash Livre. E nós temos esta reunião dentro desse nosso espaço, dentro desse nosso podcast, onde nós refletimos a respeito de alguns eventos relacionados ao impacto da ideologia do misticismo dentro da tradição judaica clássica. E nós havíamos combinado de falar a respeito dos primeiros movimentos judaicos messiânicos. E a questão da relevância disso se dá pelo fato de que esses movimentos existem até hoje. São movimentos que hoje têm uma certa representação dentro do judaísmo como um todo, e mais do que o movimento existir, a ideologia dos movimentos messianistas, messiânicos, é bastante influente hoje em dia. Então é importante, é relevante para nós reflexão da origem, das características de tais movimentos. Existem diversos livros que nós devemos utilizar para nos orientar nisso, mas se destaca, dentre os livros que nós utilizamos, o de Stephen Charrot, que em 1982 publicou uma obra pela Universidade da Carolina do Norte chamada Messianism, Mysticism and Magic, a Sociological Analysis of Jewish Religious Movement. Então, messianismo, misticismo e mágica, uma análise sociológica de movimentos religiosos judaicos. Ao lado desse livro tem uma porção de outras obras interessantes, dentre as quais se destaca o trabalho de Menachem Goldish, que chama The Sabbatian Prophets, os profetas shabbatianos, esse publicado em 2004, e também a obra de Krynak, chamada The Idea of the Messiah and the Theology of Thomas Hobbes, que trabalha um pouco também, faz um compendium, podemos assim dizer, de diversos movimentos messiânicos, e é claro, um livro publicado em 1979 por Landman, chamado Messianism in the Talmudic Era, ou seja, o messianismo na era talmúdica, justamente como uma espécie de registro do que foi experienciado por diversos sábios da antiguidade, dentre aqueles que estavam próximos a estes movimentos religiosos de ideias messiânicas, restauradoras e tal. Então, nesta nossa reunião, nós vamos olhar para alguns dos primeiros movimentos com alegações messiânicas dentro do judaísmo e também como que isso impactou movimentos que surgiram depois. E nós sabemos que o judaísmo, enquanto tradição, é bem conhecido por sua rejeição da ideia messiânica do cristianismo. Então, em tese, quando se fala de judaísmo, num senso popular, se fala dessa postura, da religião judaica de rejeitar a narrativa do cristianismo. Mas nós não podemos esquecer que a rejeição da narrativa do cristianismo não necessariamente significou que a população judaica rejeitou a ideia da figura mágica que salva os outros e tal. Boa parte da rejeição da narrativa do cristianismo se deve ao fato da violência praticada pelos cristãos ao longo dos séculos e do ressentimento natural que isso leva a populações afetadas por essa violência a ter. Agora, como se vê no surgimento desses movimentos messiânicos, a ideia era uma ideia bastante popular. E como nós estamos neste momento vivendo um
ressurgimento de messianismo através do misticismo em geral e do movimento do Chabad em particular, nós podemos perceber, quando refletimos sobre a origem disso, que isso não é novidade, que isso não é sinal de nada, que isso é simplesmente, digamos, mais uma característica esperada de grupos fanáticos dentro da nossa religião, fenômenos, portanto, que se repetem na história judaica. E conforme nós refletimos a respeito disso, nós vemos que inclusive as crenças, os números, o fato da coisa alcançar certa popularidade e a ideia escatológica criada em torno disso, tudo isso é uma cópia de ideologias do passado. E apesar do conceito de Mashiach ser um conceito bastante enraizado, podemos assim dizer, na maneira como o judaísmo é entendido hoje em dia, fato é que suas origens são origens obscuras. E quem quiser saber mais, precisaria ir no nosso canal do YouTube, o Beit Midrash Livre, e assistir aos 2 vídeos que nós fizemos sobre a visão do Mashiach dentro da tradição judaica, onde eu cito textos da tradição judaica que mostram uma visão rabínica do Mashiach, ou antes do conceito do Mashiach, que é totalmente diferente, para dizer o mínimo, do que é promulgado nas mídias judaicas hoje em dia. Quando você abre qualquer site de internet, mas especialmente os dos fanáticos, e lê a respeito do que, o que é o Mashiach e não sei do que, e esse pessoal fala com aquele ar de conhecimento de causa, o que é bastante intrigante, eles passam uma imagem uma ideia muito boa de uma pessoa muito boa que vai fazer coisas muito boas para o mundo e que o mundo vai ser muito ruim e essa pessoa muito boa vai resolver o problema. Você está tomando um café aí? Eu estou tomando um café aqui. Então o que acontece? Quando você compara o que é propagado nos meios midiáticos com o que os rabinos de fato disseram, você descobre que a visão que os rabinos nutriam disso era uma visão completamente diferente, por ser uma visão muito negativa. Eles chegam inclusive a dizer que eles não querem experimentar a questão. Eles acham isso uma coisa extremamente negativa, portanto, seguindo na contramão de movimentos messiânicos que se colocam como, olha, agora tudo vai ficar bem. E os rabinos pedem para que a gente pense isso de uma forma negativa e não positiva. Mas nós sabemos que os movimentos chamados messiânicos, eles usam textos da Bíblia hebraica, e é claro que dentre os textos da Bíblia hebraica que são utilizados, talvez o mais utilizado sejam os textos do profeta Ishaiah, que falam a respeito de uma figura messiânica que tem que ver com o reino do antigo Israel, a dinastia davídica e tudo isso. E esse tema é um tema muito explorado por absolutamente quase todas as seitas, talvez até todas elas messiânicas, e aí acaba colocando essa imagem, a imagem do Mashiach e a imagem da era messiânica, num tema de discussão bastante ferrenho. Quando nós lembramos dos profetas chamados pré-exílicos, anteriores, portanto, a Ishaiah, eles não tinham necessariamente, e isso Sharot coloca na obra que eu mencionei, Messianism, Mysticism and Magic, que eles não tinham exatamente uma visão de que o mundo seria muito diferente do que era. A condição de vida das pessoas é que, de certo modo, mudaria. Mas com os textos do Ishaiah se começa a explorar uma ideia de que o mundo futuro seria transformado completamente. Uma espécie de mudança cósmica. Lembrando que cosmos quer dizer ordem, então é uma mudança na ordem mundial, como se fosse.
de tal modo que seria tipo assim, irreconhecível. Então você nota dos profetas chamados pré-exílicos para os profetas pós-exílicos essa colocação, essa ideia de que pensar a redenção ou pensar uma intervenção do divino era visto como algo que antes ocorre na natureza e depois algo que, digamos, transcende a natureza. E esse entendimento mais dramático do futuro inspira muitos outros a falarem coisas parecidas. Aqueles que seriam, podemos assim colocar, daquela mesma escola de pensamento. E quando nós falamos então do impacto dessas ideias chegando nas comunidades judaicas, nós estamos falando de um período muito claro, de 200 antes da Era Comum a 200 depois da Era Comum. E por que nós podemos afirmar isso? Porque é nesse período que os chamados trabalhos apocalípticos são produzidos, seja a maioria deles escritos em grego e uma pequena minoria ali escrito em aramaico ou hebraico, mas a maioria grego, obra grega, onde você tem esses grupos chamados grupos apocalípticos, colocando ali o seu parecer, suas crenças e tal. Então veja, de toda a história desenvolvida dos antigos israelitas, tradição dos profetas, o problema está nesse período de 400 anos, 200 antes da Era Comum a 200 depois da Era Comum. E essa produção é que traz à imaginação essa coisa de ver o mundo como uma completa transformação cósmica. E por transformação cósmica, eu quero dizer, é claro, uma mudança na ordem das coisas, que cosmos é isso que evoca, né? A mudança da ordem mundial, por assim dizer. E do terceiro século da Era Comum, quando nós vemos a completa transmissão, por assim dizer, da liderança judaica de Yavne na Palestina para Pumbedita na Babilônia, você vê então surgir no discurso de líderes aquele anseio, aquele desejo de retorno para o território de Israel, para a Palestina, e então também o surgimento de personagens, digamos assim, um pouco mais extravagantes, com características místicas e também com pretensões políticas de redenção. Então é a partir desse período, né? Então as raízes disso nós sabemos quais são, e nós podemos falar a respeito da revolta de Bar Kokhba, uma revolta de 132 a 135 da Era Comum, que portanto inspira esse ideário, esse tipo de ideologia. E a visão era de que seria uma figura militar, uma figura que tomaria o poder e que se colocaria como uma potência no mundo. E a maneira de entender a ideia messiânica na Babilônica, na ideologia produzida na Babilônia, era totalmente diferente dessa. Não era mais uma ideia de poderio militar, mas se tornou um tema de debate entre os sábios para justamente remover do conceito pretensões militares como resultado do fracasso da tentativa de libertação por parte de Bar Kokhba. E é claro que havia exceções para esta, podemos assim dizer, chamar de regra, né? Mas do período babilônico para frente, o messianismo militarista era raríssimo, se é que se pode apontar como existente. Só que isso não quer dizer que a narrativa parou. Isso só quer dizer que começou a se tornar predominante uma outra ideologia, que é a ideologia do messianismo místico. E essa ideia começa a ser a ideia que assedia judeus nesse período. E nós temos um expoente disso, explica Charot,
no próprio cristianismo. O cristianismo começa como um movimento messiânico místico, né? E aí, do quinto século, é que você tem aí uma espécie de nova ortodoxia que fala da ideia de salvação não como um evento coletivo que ocorreria no futuro, mas uma experiência pessoal do indivíduo depois que o indivíduo morre. E, portanto, a crença na vinda, né, de uma nova era, até no próprio concílio chamado de Éfeso, de 431, era considerada uma ideia supersticiosa e, portanto, herege. Então, o messianismo místico, ele assume, digamos assim, a posição do messianismo militar. E foi no período medieval que o papel da redenção por meio de um Messias humano ganha um status normativo. Então, Charotto explica no livro que foi um desenvolvimento gradual. Por um longo período, o conceito de Mashiach não era nem relacionado a uma salvação escatológica, mas também não era considerado absolutamente fora de argumentação, digamos assim. Muitos livros de profetas falavam a respeito de um conceito do divino livrar, mas nenhum falava especificamente com clareza suficiente de uma personagem, né? Então, ou seja, na tradição dos antigos israelitas, o Redentor é o divino propriamente dito, e ficava-se por ali. Então, a questão do Redentor ser uma pessoa foi uma ideia que foi sendo repetida, incutida e amadureceu com o tempo. Foi um desenvolvimento gradual. E deste período dos livros apocalípticos é que também se começa a falar sobre a tal da casa de Davi, né? Ou seja, uma alusão à ideia de que o Mashiach não seria um redentor, mas uma, digamos assim, uma sucessão de reis futuros, de líderes futuros, né? Por isso casa do Davi, né? Que viriam, se sucederiam e trariam conjuntamente cada um sua colaboração para uma redenção. E quando nós voltamos lá para 135 da Era Comum, portanto para o período do Bar Kokhba, nós temos nele um dos mais antigos e relevantes candidatos a Mashiach. Nós tivemos figuras anteriores ou paralelas a Bar Kokhba, mas elas são irrelevantes pelo fato de que não causaram nenhum tipo de impacto na sociedade de suas específicas épocas. Só que o Bar Kokhba, como nós sabemos, ele provocou uma revolta. E o nome original da personagem, segundo o que se diz, né? Aí vem toda uma discussão relacionada a isso, mas segundo o que se diz, o nome da personagem era Bar Koziva. E de Bar Koziva ele vira Bar Kokhba e ele lidera uma revolta contra os romanos entre 132 e 135 da Era Comum. E o motivo de mudar o nome era um verso da Bíblia hebraica, especificamente Bamidbar 24:17, que vai falar um cetro, né, uma estrela sairá do Yaakov, um cetro de Israel, que vai esmagar Moabe. Então, essa coisa da estrela que sai, né? A estrela, ele se coloca como estrela, que é isso que Kokhba representa, né? E nós temos aí uma influência cultural envolvida nisso, que é vista, por exemplo, na tradução aramaica que o Onkelos faz, quando ele traduz estrela em hebraico, Kochav, como Malka em aramaico. Então veja, estrela está para rei. Malka seria então o aramaico para Melech em hebraico, que é rei, né? E mesma coisa, cetro. O termo cetro foi traduzido para o aramaico como Meshicha, que seria então a expressão aramaica para Mashiach em hebraico. Portanto, o Bar Kokhba estaria ciente dessa influência cultural e usa isso a seu favor para se colocar como Mashiach. Algo atestado, né? Algo
declarado no Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi, existem duas versões do Talmud, o de Jerusalém e o da Babilônia. E o de Jerusalém não era de Jerusalém, era de Yavne, que lá é que era a sede do rabinato, isso desde o começo da invasão romana. Portanto, durante o período do começo da Era Comum, não havia tribunal rabínico em Jerusalém, o tribunal tinha ido para Yavne, mas o Talmud recebe o nome de Talmud Yerushalmi, Talmud Jerusalemita, em homenagem ao ponto de origem dos rabinos, que era, eles tinham vindo de Jerusalém para Yavne. Então não havia tribunal rabínico em Jerusalém no começo da Era Comum, porque os rabinos haviam se mudado de lá para Yavne. E no Talmud Yerushalmi, Masechet Ta'anit, nós temos o trecho que diz: Rabi Akiva kad chava hamei le'ele adin bar koziva chava mar hayenu malka meshicha amar re'e Rabi Yochanan ben Torat Akiva yalu asavin bil chayecha ve'adayin ba. Então é uma cena, digamos assim, icônica para nós. Quando o Rabino Akiva contemplou Bar Koziva, ele disse: este é o rei Mashiach. E aí, como nem todo mundo concordava, o Rabino Yochanan ben Torata o desafiou e respondeu: Akiva, Akiva, vai crescer grama na tua bochecha e o filho de Davi não terá vindo ainda. Então, para mostrar que era o Akiva que apoiava isso, né? O Akiva é o patrono dessa promulgação de visão mística dentro da tradição judaica clássica, e os rabinos em torno dele discordavam. Então foi o Akiva que promoveu a ideia, mas o Talmud faz questão de colocar que os sábios em torno discordavam. E nós, com isso, temos que considerar também que não era só o Akiva que achava que o Bar Kokhba era o Mashiach, ele também se achava Mashiach. Então nós temos, pouco depois desse Daf, um outro momento, falando a respeito ainda do Bar Koziva, e ele diz: Bar Koziva malach tortin shnaim ufal gamar lechul rabunen adam mashiach. Então Bar Koziva governou por 2 anos e meio, e ele disse para os sábios: eu sou o Mashiach. Então não era o Rabino Akiva só que, digamos, promovia para ele, fazia propaganda para ele, mas ele acreditava que era mesmo. E do século XIX para frente, o nome Bar Koziva passou a ser usado, principalmente em fontes mais clássicas. Ele foi excluído do estudo do discurso, digamos assim, acadêmico popular, que favorecia o Bar Kokhba. Então, em descobertas arqueológicas realizadas ali em 1960 para frente, foram descobertas cartas, pedras com inscrições, onde você tem várias versões do nome. Você tem Bar Kozba, e esse Kozba escrito com Aleph no final e Samer. Depois você tem também Bar Kozba escrito com Samer e Re no final, e Bar Kozba escrito com Shin e Re no final. Portanto, várias maneiras distintas de grafar Bar Kokhba. E esses achados foram feitos ainda nesse ocaso das discussões a respeito do Bar Kokhba em meios acadêmicos. E de acordo com Chaim Weiss, isso era porque historiadores ou historiógrafos sionistas estavam tentando projetar nele a figura do guerreiro, né? Utilizar politicamente a personagem. Então, um dos comentários do Weiss diz assim, de fato, um processo fascinante ocorreu no mundo acadêmico que ativamente suprimia uma das suas descobertas mais importantes sobre o nome do Bar Koziva para privilegiar, algumas vezes intencionalmente, outras vezes não, a imagem mítica de Bar Kokhba sobre o histórico Bar Koziva. Porque os achados mostravam que, embora a lenda tenha se promulgado através da personagem Bar Kokhba,
na população da época, o cara era mais chamado de Bar Koziva, ou Bar Koziva, do que propriamente a lenda Bar Kokhba. Então a figura histórica suprimiria a figura do guerreiro lendário. E aí, portanto, esses achados foram ignorados pelos acadêmicos por causa de ideologia política. Um fenômeno bastante comum, nós temos que admitir, inclusive refletir a respeito. Koziva pode ter sido uma, digamos assim, aglutinação do nome Reziv, diz, por exemplo, Schura, quando ele comenta a respeito disso, ou mesmo pode ter sido um nome de família. Só que na literatura rabínica, que se destaca aí o Seder Olana Rabbah, Bar Koziva é usado no sentido de filho da mentira, sendo Koziva um termo pejorativo que pode ser usado fazendo alusão a isso, nesse sentido, digamos assim, mais pejorativo. Seja como for, depois da falha da revolta do Bar Kokhba e a humilhação que ocorreu depois e a perseguição que ocorreu depois, essa ambição militar tão característica do começo da Era Comum é totalmente abandonada, por exemplo, pelos sábios da Babilônia, que não tinham pretensões violentas de nenhum tipo. Então, isso, por exemplo, inspira movimentos modernos que se colocam contra o moderno Estado de Israel, como o movimento dos Neturei Karta, que tem amplos fundamentos, podemos assim dizer, teológicos e de textos fundamentais para o seu posicionamento, digamos, extremamente pacifista, de se opor a uma conquista ou uma luta em qualquer sentido relacionado a aquilo que pretendeu o Bar Kokhba. Eles se oporiam ao Bar Kokhba, mesmo se ele tivesse ganho a guerra contra os romanos, ele também teria oposição pelo mesmo tipo de postura. E a ideia, então, dos rabinos da Babilônia era transferir o conceito tanto de Mashiach quanto de redenção para o divino propriamente dito. Em outras palavras, para a natureza, para a decorrência natural dos eventos, se você preferir. E tirando, portanto, isso da ideia militar. E a ideia de um Mashiach iminente começa então a minguar no desenvolvimento do judaísmo, conforme os textos fundamentais da tradição se desenvolvem lá na Babilônia. E a ideia anterior de um Mashiach militar, aquela associada a um tal Mashiach ben Yosef, é substituída por um conceito mais, digamos assim, diluído, que é o conceito do Mashiach ben David. Então, quando se pensa no Mashiach ben Yosef, a ideia não diz respeito aos nomes das personagens, mas a ideia mais militarizada. Então, o Bar Kokhba era tipo um Mashiach ben Yosef, se via como tal, embora ele se dizia ben David. E a ideia de Ben David ficou uma coisa mais assim do estilo espiritualidade. Muito bem, então veja, isso é uma viagem do primeiro século ao século III, e aí no século IV, esse período de, digamos assim, absorver o golpe, repensar a questão toda e tentar, digamos, guiar a comunidade num sentido diferente. E aí nós vamos para o V século. No V século, ainda a memória da derrota do Bar Kokhba, Bar Koziva, existia na cultura popular e havia uma espécie de messianismo ativo que envolveu uma figura, uma personagem que nós ficamos sabendo por meio de escritores cristãos do período, quer dizer, escreveram posteriormente, mas as fontes sobre isso são escassas, então nós acabamos tendo que utilizar essas fontes que também não são lá as mais confiáveis. Mas estamos falando de uma personagem chamada Moshe de Creta, que teria estado ativa ali no V século.
E naquela época, Creta era a maior das ilhas gregas em termos de desenvolvimento, e Creta teria uma das maiores populações judaicas, ou pelo menos uma população judaica de expressão significante. E aí surge essa personagem, o tal Moshe de Creta, que se declara Mashiach e, segundo se diz, atraiu um grande número de seguidores. E isso não é difícil de pensar, porque é como você olhar agora o movimento do Chabad, com as suas pretensões salvíficas, também tendo um grande número de pessoas acreditando nas promessas e no fanatismo e toda a loucura por eles promulgada. E aí se conta a respeito daquele caso que muitos judeus chegaram a abandonar suas casas e negócios, o que também se torna aí um pouco do que o movimento messiânico causa quando a gente pensa no impacto desses movimentos. É claro que não são todos, porque alguém tem que sustentar o movimento, mas os movimentos messiânicos, eles conseguem convencer um determinado público, especialmente jovem, de abandonar suas pretensões para se dedicar à sua proposta religiosa. Então não é raro, por exemplo, encontrar hoje em dia a pessoa que larga a faculdade ou carreira para poder seguir o movimento messiânico proposto, né? Então isso também é digno de nota. E aí teria acontecido isso no período, e a personagem que por acaso se chamava Moshe se colocou como um segundo Moshe, esperando inclusive, e aí não se sabe se isso é fato ou se é o redator cristão tirando onda, mas que ele queria fazer um Kiryat Ansuf de novo, ou seja, ele queria abrir o Mar Vermelho, para que aquilo, digamos, fosse o anúncio da nova era messiânica. E aí ele conta que algumas pessoas se jogaram no mar, segundo as orientações do tal, e morreram afogadas, e outros foram salvos por pescadores locais. E o cara ter dito que foram salvos por pescadores é digno de nota, né? O pescador como símbolo do próprio cristão, né? Então talvez tenha que ver com isso, porque também ele termina puxando sardinha para a religião dele. E aí ele conta que e de quem eu estou falando afinal? Eu estou falando do Al-Makin Ibn Al-Amid, que foi um desses historiadores cristãos que contou essa história. Esse cara, no caso, é do século XIV, né? Então ele fala assim, ó, no livro dele, né? Então ele lhes disse, né, vejam, vou atravessar o mar com vocês. Aí ele põe entre aspas, né, como Moshe atravessou. Muitos então correram para o mar e se afogaram. Não fez muito sentido a cena para mim, mas é assim que ele quis contar. Outros viram isso e o fato de que ele não salvou as pessoas de se afogar, e aí tentaram prender ele, mas ele fugiu, sabe-se lá como também, uma cena estranha, né? Mas aí eles pegaram ele no final e o mataram, e então muitas pessoas se tornaram cristãos. Então o Al-Makin Ibn Al-Amid contou desse jeito a história do Moshe de Creta. E no fim, essa reação, né, da pessoa sair do judaísmo por causa da decepção messiânica não é também algo assim a se estranhar. Esse tipo de coisa de fato acontece. E isso também se torna uma temática que vai se repetir em muitas outras histórias de alegações messiânicas que falharam. De acordo com um outro relato de um tal de Sócrates de Constantinopla, que é outro desses historiadores do cristianismo, escreveu um livro que chama História Eclesiástica. Então esse Sócrates também é chamado Sócrates Eclesiástico, né? Seria uma figura aí do quinto século. Então ele falou assim na versão dele das coisas, né? No dia escolhido, o falso Messias, seguido por toda a população judaica de Creta, marchou na direção do mar. Quando eles chegaram, aquele Moisés falou para que eles descessem para as águas, e aí as águas se dividiriam para eles. Os judeus obedeceram
Muitos perderam a vida no mar, enquanto outros foram salvos por navegantes. O Moshe é dito que nunca mais foi visto depois disso. Então veja que a história muda um pouquinho, não tem necessariamente a mesma conclusão, mas parece que foi transferida de um grupo para outro grupo, né? Então esse evento teria precipitado uma série de predições populares que ressurgiram sobre a figura do Messias imaginado, né? Por exemplo, de que o Messias chegaria 400 anos depois da destruição do templo. Por isso o surgimento de figuras messiânicas nesse período específico. E aí, isso é uma maneira de fazer uma leitura, nós podemos chamar de mística, né? Da narrativa de 400 anos de escravidão do Egito, que mesmo dentro da tradição judaica não era entendida literalmente, mas o místico não está nem aí para isso, né? Ele só quer usar o símbolo para manipular o grupo, ele não está interessado se a coisa tem fundamento ou não tem fundamento. Então, nós temos essa figura aí por meio dessas fontes, podemos assim chamar, né? E aí, depois disso, surge mais uma figura, que é o Messias de Palugta. O Messias de Palugta é o Messias de 645 da Era Comum. E Palugta é, na verdade, o nome original da cidade que os sábios chamam de Pumbedita. O que os sábios estão falando, que é Pumbedita, se chama em aramaico Palugta, que é hoje Fallujah, no Iraque. Então foi lá, e aí há uma certa fonte que chama Crônica Minora, uma obra que foi traduzida em 1903 de historiadores do cristianismo, e nessa obra aí conta-se assim: naquele ano apareceu um certo homem judeu do vilarejo que é chamado Palugta. Ele alegou que o Messias tinha vindo. Ele reuniu em torno de si um grupo de malfeitores, tecelões, barbeiros e lavradores. Não entendi especificamente por que os tecelões, barbeiros e lavradores são chamados de malfeitores, mas enfim, cerca de 400 homens que incendiaram 3 edifícios sagrados, talvez ele queira dizer igrejas, né? E mataram o governador local. Mas vieram soldados da cidade de Acula e os mataram, e as suas esposas e os seus filhos. Provavelmente eram cristãos pelo método, né? De matar os filhos e tudo isso. Bem cristão fazer isso aí. Enquanto seu líder foi crucificado em sua própria aldeia. Isso confirmaria que os soldados eram cristãos. Então olha que interessante. Então mais uma figura messiânica que teria surgido em Fallujah e que teria sido eliminado ali mesmo. Depois disso nós vamos para um tal de Severus, uma figura de 720 da Era Comum ainda. Então em meados de 720, esse Severus, também chamado de Serenus, teria sido um sírio cristão convertido no caso para o judaísmo, que teria atuado em Mardin e que teria sido a causa de uma espécie de levante na Síria que tinha o objetivo de fazer os judeus voltarem para a Palestina. E há debate entre historiadores se ele diz que era o Mashiach ou se ele diz que era por causa dele que o Mashiach viria. Mas ele tomou atitudes que, digamos, alguém que se acredita Mashiach tomaria. Por exemplo, ele começou a mudar algumas interpretações de leis do Talmud. Ele não mexeu na questão da Torá, mas ele quis mudar a interpretação de leis do Talmud, que também não é um stretch, porque o Talmud é muito diferente do que a ortodoxia propaga hoje em dia. Ele é um livro aberto à interpretação e à discussão. Então ele começou a fazer isso, e ele mudou o Yom Tov Sheni, que, para quem não sabe, tem um conceito dos sábios do Talmud que tem que ver com a época que eles viveram, de que os judeus que estivessem fora do território da Palestina fariam o Yom Tov, que são os feriados judaicos, por 2 dias.
nos dias que são chamados de Kodesh, né? Os dias que são chamados sagrados. E quem tivesse em Israel faria um dia só. E ele muda isso para dizer que não, tinha que fazer um dia só, como era feito na terra de Israel. Porque de fato essa inovação era uma inovação que foi estabelecida por um motivo específico. O cara, para anunciar o Yom Tov, tinha que avisar por parte do tribunal no período, e aí o cara tinha que ir a cavalo fazer esse tipo de anúncio para vilarejos que eram fora da região da Palestina, e o cara levava um dia a mais, digamos assim, para a informação chegar. Então, por isso que os rabinos teriam tomado essa decisão, uma decisão que, portanto, poderia perfeitamente ser mudada, mas o fanatismo ignora o motivo pelo qual as leis surgiram, né? E por isso que fica mantendo leituras retrógradas, o que acaba levando grupos fanáticos como esse a, quando fazem uma crítica, a crítica acaba em muitos momentos até procedendo mesmo, porque de fato não haveria motivo de manter. Mas seja como for, é uma grande mudança na, digamos assim, rotina das pessoas, né? E ele teria instituído reza nova, teria instituído novas regras de kashrut, teria mudado leis de casamento, leis de divórcio. Talvez em 720 a visão fosse já um pouco diferenciada. E Scharf, quando comenta a respeito disso, faz uma nota de rodapé na sua obra de 71, falando assim: o messianismo militante, né, que precisava também de aprovação rabínica e aceitação da sinagoga, era a característica dessa figura, né, porque ele não fez um sistema de, digamos assim, abolir as regras. Ele fez um sistema de, digamos assim, adaptar, né? E isso é do livro Byzantine Jewry from Justinian to Fourth Crusade. Essa é a obra que eu estou me referindo nesse caso aqui, a obra de 1971, que mostra esses casos de figuras messiânicas descritas por meio de historiadores do período. E a Scharf se refere a Andrew Scharf, do Instituto Littman, né? Littman Library of Jewish Civilization. Então, é relevante para nós. O que esse Severus teria feito é que ele teria atraído público tanto dentre cristãos, que era da onde ele tinha vindo, como também até muçulmanos, né? Alguns muçulmanos ali acabaram seguindo ele, e ele inspirou judeus, segundo se diz, até mesmo na Espanha, e persuadiu a comunidade a lidar, inclusive, as coisas. Rapidinho ele virou o neopentecostal de 720. E é claro que isso aí não pegou bem, e ele acabou acabou tendo retaliação, porque ele foi preso e depois ele foi executado. E é possível que uma série de vitórias importantes que exércitos muçulmanos tiveram no século VII, que culminou no cerco árabe de Constantinopla, então nós estamos falando aí de 717, 718, tenha servido de inspiração para esse tipo de coisa, para essa coisa de ressurgir um messianismo militante que se espalhou pela Espanha nesse período. Talvez não seja coincidência, tá entendendo? Embora não pareça, porque a figura, digamos assim, não é tão falada quanto se esperaria, o Severus ele teve um legado potente. Crença nas suas ideias persistiram por pelo menos 200 anos depois da sua morte. Portanto, nós estamos indo do século VII para o 8 e para o 9. Olha aí, né, a ideologia sobrevivendo. Porque alguns temas relacionados a ideias dele, né, e principalmente pelo fato de ele ter sido um convertido, fizeram com que Geonim, como por exemplo Natronai Barhilai, que é de um século depois, criasse, digamos assim, procedimentos para que seguidores desse cara pudessem ser readmitidos na comunidade judaica. Então, ele gerou um impacto social, digamos assim, né? E daí, no século VIII, nós temos uma outra figura muito interessante também,
que chama Abu Issa, né? No século VIII, o Abu Issa, que era um judeu persa, fez uma outra revolta. E é claro, como as outras revoltas, essa revolta também foi reprimida rapidamente, mas ele conseguiu causar um impacto e a sua influência se espalhou, inclusive fazendo com que seu grupo particular se transformasse numa seita que se estendeu da Síria à antiga Palestina. Isso era uma coisa que incomodava tanto as comunidades muçulmanas e autoridades muçulmanas do período, quanto as comunidades rabínicas da época, né? Por quê? Porque era uma espécie de abordagem messiânica universalista, veja só. Uma espécie de nacionalismo palestino que esse cara tinha criado, uma espécie de proto-sionismo, né? E era uma religião aberta, ele meio que tinha características, por exemplo, do grupo Bahá'í, sabe? De aceitar as outras religiões e dizer que o cristianismo era verdade e o islamismo também era, só estavam com uns errinhos aqui e ali, tal. E 200 anos depois desse cara, então veja, né? Ele é do século VIII, então até o século X, que é o começo do Hassidismo, note, ele tinha seguidores muito ativos ainda em Damasek, em Damasco, que é muito importante de saber, porque lá também é berço de muitos grupos místicos que vão de lá se espalhar para a Espanha, para a Europa e para tudo quanto é lugar. Então olha aí, né? E esse Abu Issa chegou, segundo se diz, a fazer um ataque armado contra um califa do período chamado Merwan II, mas aí ele foi derrotado, né? Eu acho que ele se engrandeceu demais e foi assassinado em 755. Seus seguidores se recusaram a acreditar que ele estava morto. Essa é uma outra característica de grupos messiânicos, é só olhar o Rabat agora, né? O Rebbe é um fantasma que em qualquer momento aí vai estar de volta, mas mesmo sendo fantasma, ele faz coisas mágicas, ele responde cartas, ele responde pensamento, ele abre o livro para você e diz coisas para você. Se brincar, ele até aparece. Então, isso aí é uma característica de seitas messiânicas, só vê o cristianismo, o zumbi aparece, não é? Tem pastores dizendo que ele até liga para as pessoas e tal, manda mensagem no WhatsApp e tudo isso. Então isso daí não é assim de se estranhar, não é, é um fenômeno desse tipo de seita. E aí esse cara aí alegava que, quer dizer, o grupo alegava que ele estava oculto nas montanhas, que é um epíteto de céu, né? E que ele voltaria para completar a sua missão. Então é uma característica também de grupos messiânicos. O suposto Messias vem, não faz nada, mas não se preocupe, tem a segunda vinda, né? Não sei se você já ouviu falar dessa história, mas essa história é velha e carcomida, como se vê, né? E aí os seguidores, então, insistindo nas crenças, acabaram recebendo uma alcunha. Como o nome do líder era Abu Issa, sendo Issa a versão, inclusive, árabe de Jesus, né? Então, os seguidores passaram a ser conhecidos como Issavitas, né? Curiosamente. E alguns dos seguidores que se proclamavam aluno desse cara era um cara chamado Yugdan. E esse Yugdan, acho que seguindo o método do mestre, seja lá qual for esse método, acabou sendo muito reconhecido e digamos, mudando a seita depois de si. Mais ou menos como aconteceu com o Yaakov Frank depois do Shabbatai Tzvi, porque o Yaakov Frank dizia que era o Shabbatai Tzvi, né? Talvez esse cara tenha feito a mesma coisa, de tal modo que a seita passa a ser conhecida como Yugdanitas, em vez de Savitas depois dele. E depois que ele morre, aí tem um aluno chamado Mushka, que também foi considerado Messias, mas infelizmente também foi morto, infelizmente para ele, né? Foi morto numa batalha também. E aí acabou, né, deu ruim para o grupo, infelizmente. Ali gerou morte de muita gente inocente e tal. E o Abu Issa também fez suas mudanças, né? Ele transformou o judaísmo num grupo mais, digamos assim, asceta, com muito jejum. Em vez de fazer 3 rezas, tinha que fazer 7. Não podia divorciar, não podia comer carne, não podia beber vinho também. Era um judaísmo muçulmanizado, né?
E ele acreditava que esse ascetismo era, digamos assim, o que o Deus estava querendo para provocar a redenção. Muitos grupos fanáticos usam essa mesma ideologia, não é? Quanto mais isolado do mundo você viver, mais puro, eles dizem, você vai ser, e aí você vai trazer a redenção. Isso nunca funcionou, né? Nunca faltou no mundo grupos que se isolam, e isso nunca fez diferença nenhuma. Na verdade, pelo contrário, essa gente deixa de participar da disputa social e acabam, em vez de colaborar, atrapalhando, né? Porque criam uma série de gente alienada que depois também não consegue dar contribuição nenhuma para a sociedade. É o caso atual do fanatismo, né? E é interessante notar que os sabatianos posteriores, que herdam muitas ideologias desse grupo do Abu Issa, interpretam completamente diferente, né? Em vez de se tornar um grupo asceta, se torna um grupo bastante liberal, né? Permitindo de tudo, segundo se diz, né? Segundo se diz, como que as fontes são meio dúbias, é meio difícil de ter certeza, mas segundo se diz, eles incentivavam até promiscuidade, tipo orgia ritual e pá e tal, que diz que tinha muito disso no começo do misticismo europeu, né? E isso era encorajado porque a redenção ocorreria através do pecado, eles dizem, né? Então, como ocorre através do pecado, você tem que largar a brasa, né? Como dizem alguns, para você conseguir fazer o negócio acontecer. E aí o pessoal estava mais do que interessado em fazer acontecer. Segundo se diz, essa ideologia fez com que o shabatianismo fosse considerado muito famoso, porque ele tinha um ar extremamente religioso, né? Mas por baixo dos panos tinha uma festa acontecendo e o pessoal não estava nem ligado. E quando descobria, era maravilhoso, segundo, né, os próprios membros, né, quando eles descrevem a ideologia, eles dizem que era um negócio muito bom. E isso era baseado numa noção da Kabbalah, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Essa ideia foi tirada do Zohar, né? A ideia da Yeridat Soreh Haliyah, entendeu? Ou seja, de que se você se rebaixar, aí você se eleva. Entendeu como é que é? E essa ideia aí é muito famosa, né? E hoje em dia é meio, né, fora de moda falar isso, até porque é meio que admitir que o cara é um canalha, né? E isso pode levar a vários problemas reais aí. Mas a ideia não morreu. A ideia continua sendo promovida. Ela só é revestida de uma linguagem, digamos, menos chocante, né? Mas quem entendeu o livro no começo da sua promulgação entendeu desse jeito mesmo, né? Vamos arrebentar a boca do balão para ver se a gente faz o negócio acontecer. E isso foi interpretado pela maioria dos grupos místicos da maneira que o Shabbatai Tzvi interpretou, antes que alguém acuse o Shabbatai Tzvi, né? Como, ele não entendia do Zohar, ele interpretava errado. Ele era o maior entendido de Zohar que tinha. E todo mundo que interpreta Zohar interpreta refletindo o que ele falava. Portanto, se tinha alguém que interpretava certo o livro, era ele. Né? E ele e muitos rabinos europeus, antes do escândalo, diziam exatamente isso. Liam tudo que o Shabbatai Tzvi falava e falavam, olha, absolutamente ninguém entende mais do mistério místico do que esse cara. E ele interpretou assim. Ele interpretou que, né, fazer os negócios escondidos traria redenção. Será que é isso que incentiva cenas, né? Tem muitas cenas, por exemplo, que a gente escuta nas notícias, né? Escândalos descobertos do padre ou do sacerdote que foi pego numa orgia, né? Depois de ir na igreja e fazer discurso moralista, o cara era pego depois em algum outro lugar. Será que o cara estava tentando seguir uma ideia do Zohar de Yeridat Soreh Haliyah? Pode ser que o cara estava seguindo o Zohar e as pessoas não estão sabendo. Há uma grande possibilidade aí, ó. Uma coisa que o pessoal não considerou, né? Às vezes o cara era um shabatiano e o pessoal não está sabendo. Deve ter muito shabatiano por aí. Mas olha só que interessante, né? Então, transformar o pecado em redenção. Então, é isso inspirado no Abu Issa, né? Digamos assim, numa versão às avessas do Abu Issa. E, como eu falei, o Abu Issa, nós estamos no século 8. A influência do Abu Issa, de novo, né, para mais de 200 anos para frente, o cara teve um impacto muito profundo em como tudo isso era visto. Depois do Abu Issa,
nós tivemos de novo notícia de mais uma dessas figuras, uma que foi inclusive abordada pelo Maimônides na famosa Igeret Teiman. E é claro que nós estamos falando de Moshe Aldari. Moshe Aldari é uma figura que esteve ativa ali em 1120, 1127. E esse Moshe Aldari incomodou o Ramban, mandaram cartas para o Ramban para querer saber de quem diabos era esse cara aí. E ele era um cara que pregava no Marrocos, em Fez, e dizia que o Mashiach ia chegar no Erev Pesach daquele ano lá. E esse Aldari era conhecido como um estudioso, erudito, discípulo de Yosef Ibn Bigashi, conhecido mais popularmente pelo apelido de Rimigash, que era espanhol. E o Rimigash, ele tinha sido um influente professor do pai do Rambam, né? Então o Ramban, quando ficou sabendo da história, se interessou, tomou para si o problema, justamente porque ele tinha ouvido falar, digamos assim, da fonte. Então na Igeret Teiman, o Ramban tem um trechinho que ele comenta falando assim, ó, ele informou a eles que o Mashiach tinha vindo e que foi revelado para ele num sonho. Quando o cara falava assim, o Ramban já torceu o nariz, né? Muitas pessoas se tornaram seus discípulos e depositaram fé nele. Meu pai e mestre de abençoada memória procurou dissuadir e desencorajar as pessoas de seguir ele. Entretanto, poucos foram influenciados pelo meu pai. A maioria, né, se apegou a essa figura, né? E ninguém deu ouvidos ao Rabino Moshe, de abençoada memória, né? Então o Ramban aqui desabafa dizendo que o pai dele tinha ouvido falar do problema, tentou ajudar as pessoas, mas as pessoas eram toupeirinhas que não ouviam o que lhes era dito, né? Porque contradiz a fé. A mesma coisa hoje de você falar, né, com fanáticos da nossa religião. Você está falando com uma pessoa surda. O cara não tem a menor noção de distinguir realidade e ficção, não adianta. Se conversa, ajudasse a pessoa a entender alguma coisa, ele teria entendido sozinho que está sendo iludido. Então isso não acontece assim, né? Então nós sabemos que toda a questão é colocada desse modo. Mas tudo bem, tudo bem. O Maimônides continua a enfatizar que a maioria do povo, não é, colocou confiança nele para mostrar justamente o estado da comunidade judaica já nesse período. A maioria das pessoas segue coisa errada, não é referência para nada, sabe esse tipo de coisa? Desde o começo, desde o primeiro Messias, desde o Bar Kokhba, a maioria acredita na estupidez. Então esse papo de que, olha, um grande número, né? O Chabad tem um grande número de seguidores. Então, mas o Shabbatai Tzvi tinha um grande número de seguidores. Quase toda a Europa seguia ele. Não é? Os falsos messias anteriores tinham um grande número de seguidores. A maioria seguia. Isso não é referência para nada, né? Como diria Nelson Rodrigues, a maioria é burra. Quer dizer, não é bem por aí, né? Que você coloca assim, a maioria é um sinal de alguma coisa, não é? É um sinal de que a educação falhou. É isso que é um sinal, né? Então ele enfatiza ali também, mesma coisa, né? A maioria seguiu o falso Messias. E esse Aldari teria encorajado os seguidores, inclusive, a vender propriedades. Então, quer dizer, não era só grupos cristãos que tinham essa coisa do, né, o Messias está quase vindo, me deem tudo que vocês têm. Não, isso aí também acontecia em comunidades judaicas, perceba aí, né? E isso é uma característica própria de grupos assim apocalípticos, né? E muitas pessoas chegaram a contrair dívidas, concordando em devolver 10 vezes mais, porque o Messias viria, todo mundo ficaria rico. E o que me surpreende não é o cara fazer a dívida, obviamente. O que me surpreende é o cara emprestar, né? Dizendo, olha, me empresta tal e tal, porque o Messias está quase vindo. E o cara emprestar mesmo. Isso é inacreditável, né? Fantástico mesmo, né? Muito, muito bom. E mostrar que talvez quem estava emprestando tinha até mais fé naquilo do que quem estava pedindo emprestado.
Bom, não precisa dizer que quem emprestou perdeu, né? Então, para observar os preceitos da Torá, o Rambam diz, em conexão com a festa do Pesach, né, eles diziam que tinham que fazer isso porque eles nunca seriam vistos novamente. E assim eles fizeram. Aí diz que depois do Pesach, a maioria das pessoas estava com uma dívida tremenda, e naquela época, não sei se você tem noção, mas em 1120, quando você tinha uma dívida e não pagava, geralmente você era escravizado, né? Se não fosse diretamente assassinado, né? Você era escravizado. E, portanto, não era assim uma coisa muito querida. O seu nome não ia para o SPC, né? Na verdade, o que ia acontecer com você é que você seria chicoteado, né? E ia ter que trabalhar como escravo, possivelmente para o resto da sua vida, para poder, digamos assim, atender os seus credores. Então não terminou nada bem para o pessoal que teve a sorte de não ser sumariamente assassinado. Sinceramente, eu não sei quem é que teve sorte aí, se quem foi assassinado ou quem foi escravizado, né? Os dois são destinos horrorosos, né? Mas o resultado foi horrível, né? Então, o que se nota com muita estranheza, eu diria, é um ar de reverência, podemos assim colocar, sobre esse incidente do Al-Dari aí. Nós temos o Rambam se referindo ao Al-Dari de uma maneira que ele não está necessariamente, digamos assim, chamando ele de charlatão. O Rambam costuma, né? Ele chama astrólogo de tolo, de idiota, né? Então, o Rambam não faz isso com esse cara. Uma coisa estranha, né? Levou pesquisadores a pensar, por que será que ele não soltou os cachorros para cima desse cara como ele costuma fazer, né? Com gente que ele despreza. Uma possibilidade proposta por alguns pesquisadores, mas se destaca Robert Krainac, cujo livro é de 92, ele fala assim, o erudito chamado Moshe Al-Dari do Marrocos, que fez falsas previsões sobre a vinda do Messias, supostamente era uma pessoa respeitada antes. E como ele teria sido conhecido pelo pai do Rambam, o Rambam talvez tivesse dele uma boa versão, né? Que teria sido talvez uma pessoa erudita, que perdeu o juízo depois, mais tarde na vida, e talvez por isso o Rambam se olvidou de falar que ele era um completo idiota, talvez dizendo, olha, ele deve ser só uma pessoa que, sei lá, por qualquer razão perdeu o juízo aí e não conseguiu lidar com a vida, né? O Krainac destaca isso porque ele contrasta a reação que o Rambam teve com esse cara com a reação que o Rambam teve com um outro cara, esse do Iêmen. E o Rambam, quando fala desse, fala do jeito no seu estilo, né? Então ele fala assim, em 1172, um pretendente a Mashiach, note que o Moshe Al-Dari não diz que era o Mashiach, ele diz que o Mashiach viria naquele Pesach, é diferente, né? É mais ou menos como acontece agora, não sei se você nota esse fenômeno acontecendo agora, quando você vê, por exemplo, festas judaicas sendo celebradas dentro desses grupos fanáticos atuais, uma maneira deles incentivarem o pessoal a dar dinheiro para eles é dizer, olha, esse Pesach pode ser o último, hein? O Mashiach está para vir, os sinais estão aí, doe agora. Entendeu? O Chabad faz muito isso, mas não é só o Chabad que faz isso, vários outros grupos fazem isso também. Então é um jeito disfarçadinho de você fazer uma pretensão messiânica, né, dizendo assim, ajude a redenção, doe aqui, né? E em 1172, diz o Robert Krainac, um Mashiach apareceu no Iêmen e ele foi severamente condenado pelo Rambam, aparentemente porque era uma espécie de revolucionário e não necessariamente um proto-sionista, digamos assim, né? E o Rambam, ele, portanto, não agiu da mesma maneira com os dois casos, o que leva a pensar que talvez o Rambam tivesse tido uma boa impressão do primeiro e não tão boa do segundo. O Krainac provavelmente está correto nessa suposição que ele faz, que também não é um saber, é uma suposição, do que o Rambam teria, digamos, esses dois juízos em relação a essas duas figuras, mas o Rambam pegou pelo menos dois doidos no seu período, né? E o Rambam, como nós sabemos, como ele tinha uma abordagem anti-misticismo, portanto, né, ele procurava fazer o que ninguém estava fazendo na época dele, que era tentar recobrar o juízo
dos membros da comunidade judaica de sua época, dentro daquilo que era possível de se fazer na época que eles viveram, em pleno século XII. E principalmente porque o Ramban não achava inadequado se houvesse um movimento que, digamos assim, promulgasse uma ideia de retornar para a Palestina. Ele não achava isso de todo ruim. Ele só não via grandes movimentos, porque era muito difícil. O território de Israel naquela época era um território basicamente abandonado, né? Pântanos e tudo isso. Então só um grande movimento podia restaurar, e o Ramban seria favorável se tivesse alguma coisa organizada de maneira inteligente. Talvez ele tenha pensado que o primeiro caso tinha, digamos assim, o potencial para isso, mas como ele soube, acabou não dando em nada, como era de se notar. Então nós fizemos uma viagem, né, desde do século II, né, com o Bar Kokhba. Nós vimos o Moshe de Creta no século V, o Mashiach de Palukta em 645, os Severos em 720, o Abu Issa no século VIII, o Moshe Aldari no século XI para o XII. Então, muitos acreditam, erroneamente, a meu ver, aí é a opinião minha, né, de que não há nada de errado com essas pretensões messiânicas. Porque elas seriam como se fossem experimentos, entendeu? Fazendo uma falsa analogia, aí eu digo abertamente, com a ideia de experimento de cunho científico, né? Porque se diz que é preciso falhar muitas vezes antes de acertar. E que essa figura que alega ser Mashiach não seria então responsabilizável porque suas intenções seriam boas. É mais ou menos como tentam fazer a desculpa do Rebbe de Lubavitch agora. Quando se fala da mentira, de dizer que é Mashiach, de deixar as pessoas acreditarem nisso, e de propagar misticismo, pseudociência e tudo isso, em nome de uma falsa alegação de educação. Diga-se de passagem, é atribuído ao Rebbe de Lubavitch não, ele promoveu educação. Não, ele promoveu doutrinação. Doutrinação não é educação. Tem que separar as duas coisas aí, né? Quem promove doutrinação não promove educação nenhuma. Seria como movimentos fanáticos evangélicos aqui do Brasil dizer que promovem educação. Eles não promovem. Eles promovem doutrinação religiosa. Isso não é educar ninguém. Educar é emancipar intelectualmente alguém. E nós sabemos que não é isso que acontece em templos, igrejas e religiões. Elas pegam pessoas ignorantes e deixam mais ignorantes ainda. Então vamos separar as duas coisas aí. Não é para profanar o que educação significa. Então, mas o pessoal que acha que há um lado positivo nisso daí, diz que é porque as intenções eram boas. E outra, isso é um juízo, né? Se a pessoa tem a intenção de doutrinar, eu já não acho essa intenção boa. Quem acha essa intenção boa é quem também deseja doutrinar e quem já é doutrinado. Quem não é, não vai achar isso bom. Então, veja, intenções boas, vírgula. E também dizem que, poxa, se as circunstâncias fossem diferentes, as coisas poderiam ter sido melhores. No sentido de dizer que a alegação messiânica só não deu certo porque as circunstâncias não favoreciam. Aquela velha história de que o cara era digno de ser o Mashiach, nós é que não tínhamos o mérito. Bota a culpa no povo, né? Diz que é a culpa do povo de que o Mashiach não veio. O cara que mentiu, mas a culpa é do povo. Perceba aí, né? E, por incrível que pareça, essa ideia é uma das ideias mais repetidas, embora ela seja completamente absurda, ela é uma das mais repetidas atualmente para defender messianismos modernos, né? Então você tem uma analogia racídica que compara o Meshirei Sheker, né, o falso Messias, como alguém que precisa acordar um doente para evitar que o doente, digamos assim, entre em coma. Entendeu? Então o povo israelita seria um povo que de tempos em tempos precisaria ser despertado para manter vivo o sonho messiânico. Quem disse isso? Steinsaltz. Em 2012. Steinsaltz estava com essa ideia e meio que passando um pano para todos os falsos messias, porque aí tinha que incluir o Rebbe de Lubavitch e o próprio Steinsaltz. Era do Chabad, né? Então vamos passar um pano aí para o nosso Rebbe e dizer que não, mas a intenção era boa e o que ele queria era só dar um chacoalhão.
Não foi bem isso, né? Foi meio... né? Essa passada de pano aí não pegou bem, né? Com tantas coisas positivas que o Steinsaltz tinha, essa passada de pano aí não foi legal, né? Ironicamente, tem o apoio para esse tipo de ideia é encontrado nos textos do Ramban. Olha que ironia, né? Na Igeret Teiman, né, o Ramban ele condena aqueles que tentam prever, calcular o tempo da chegada do Mashiach, mas ele sabia, o Ramban tinha consciência de que um rabino importante teria feito isso, que foi o Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon é bem anterior, né? Ele viveu entre 882 e 942. E o Ramban, sobre essa contradição de ele ser contra fazer isso, mas o Rav Saadia Gaon ter feito, o Ramban teria escrito na carta o seguinte: quanto aos cálculos messiânicos do Rav Saadia, há circunstâncias atenuantes, embora ele soubesse que não eram permitidos, pois os judeus do seu tempo eram pessoas perplexas e mal orientadas. Ele acreditava, com toda seriedade, que por meio de cálculos matemáticos se poderia chegar a conhecimentos messiânicos. Ele inspirava as massas com essa esperança na verdade. Suas ações eram em nome dos céus. Então parece que o Ramban está falando uma coisa parecida com o que o Steinsaltz falou. Percebeu? Porque é como dissesse assim, as intenções eram boas, né? Mas o Ramban, na real, ele estava dizendo que no caso do Saadia Gaon tinha uma atenuante, porque como ele disse, o público era ignorante, pelo menos ele estava ensinando matemática para as pessoas. E ensinar matemática, o Ramban diz no guia, é um fundamento essencial para você desenvolver pensamento lógico. E isso ajudaria você a entender os textos das escrituras. Então o Ramban, na verdade, não estava dizendo que pode mentir com boa intenção. Ele estava dizendo que tinha uma situação atenuante porque foi uma coisa, digamos, que ele fez numa circunstância extrema do seu período. Então, veja que a coisa não é utilizada exatamente como o Ramban pretendeu. Mas tudo bem, né? Passa batido, né? E outra explicação comum, hoje em dia, é a ideia de que existe um Mashiach em potencial a cada geração que está esperando nos bastidores. Muita gente repete isso no judaísmo atual. Pouca gente sabe de onde essa ideia veio. Essa ideia veio, novamente, como tantas outras ideias do Hassidismo, essa ideia veio do Shabbatianismo. Quem criou essa ideia foi Shabbatai Tzvi, baseado, inspirado no Zohar, interpretando o Zohar corretamente, como as outras interpretações dele. Ele dizia que é o Zohar que ensinava que o Mashiach é uma coisa que está em potencial de acontecer a qualquer momento, que a gente só tem que furar a bolha para ele acontecer. Então, a cada Mashiach fracassado, é como se você estivesse dando uma marretada num muro de pedra, que aí vem um, dá marretada, o muro não cai. Vem outro, dá outra marretada, o muro não cai. Vem outro, dá outra, o muro não cai. Então, uma hora alguém vai bater, o muro vai cair, entendeu? Era mais ou menos isso que eram os falsos messias, potenciais para chegar ao que de fato, digamos assim, derrubaria o muro. Por outro lado, se pode argumentar que um falso messias é só isso mesmo, né? Um falso messias. Como um professor de história costuma dizer, você não precisa explicar com malícia o que você pode explicar com estupidez. Não é? Então, quer dizer, eu não preciso criar toda uma teoria conspiratória se eu posso simplesmente dizer, mas não é muito mais fácil entender que o cara mentiu? O cara mentiu, E daí? É tão difícil assim notar que essas pessoas mentem? O cara mentiu, ele achou que era Mashiach, ele não era. Pronto, ponto. Foi uma crença falsa. Né? Quais são as possibilidades? Que tem um grande plano cósmico conspiratório acontecendo, ou que as pessoas estão mentindo mesmo? Então, esse argumento, para mim, é um argumento mais óbvio, né? Considerando principalmente o caos físico, psicológico, teológico, flagrante que acontece, que sempre se seguiu em todos os movimentos messiânicos, incluindo o do Chabad, que separa famílias, né? Muitas, talvez você não saiba, mas esse movimento ele causa que filhos se separem dos pais. Se o pai é secular, o filho deixa de considerar o pai sequer um ser humano, mas não respeita. Um monte de grupos separatistas, fanáticos, gera violência.
faz com que movimentos fanáticos autoritários de extrema-direita em Israel ganhem apoio, não é, por meio dessa suposta boa intenção, né, que acaba culminando numa promoção de doutrinação, pseudociência, negação da realidade para jovens e adolescentes que têm depois suas vidas arruinadas e que acabam ficando presos no sistema do fanatismo por não terem nenhum outro tipo de alternativa que lhe seja dada, né? Então, assim, isso causa muito mais mal do que bem. Não há bem que justifique você destruir a vida de um jovem, fazendo com que ele se dedique anos para um sistema de fanatismo que depois não o construirá como pessoa e deixará que ele fique como um inútil na sociedade, porque se um dia ele quiser sair da seita, se ele amadurecer, se ele entender a loucura, ele não vai ter nem meios de fazer isso, porque a vida dele foi totalmente, digamos, queimada nesse processo. Como que isso é um bem? Um bem em que sentido? Né? Só se for no sentido puramente imaginário. E basta estudar o tumulto causado pelo Shabbatai Tzvi e o que resultou disso, que são os movimentos racídicos fanáticos, e você percebe claramente que isso faz muito mais mal do que bem. Não é? Mesmo que você possa alegar um certo placebo numa crença fanática, numa pessoa em particular, o dano social não é justificável por causa disso. Então, os falsos messias, tanto os que afirmaram que eram messias, quanto os que sobre os quais foi dito que eram messias, eles sempre também inventavam desculpas para o seu fracasso. E as pessoas que o seguiam também inventam desculpas para o fracasso. Né? Mesma coisa o cristianismo. Né? O cara morreu. Ah, não, mas ele não morreu. Ele é um fantasma zumbi que aparece. Mas ele veio e falhou. Não, mas ele vai vir de novo. Agora vai dar certo. Então todos eles têm esse tipo de desculpa. Né? Muito bem, então para concluir, o que nós vimos hoje é que o judaísmo certamente ele nutre o conceito do Mashiach, como nós fizemos lá no nosso vídeo, volta a lembrar, né? O nosso estudo a respeito do Mashiach lá no nosso canal do YouTube, eu recomendo para quem não viu que veja, tem 2 episódios, e o que eu faço ali é simplesmente ler o que os rabinos falaram a respeito disso, não é? Para que você veja que a visão dos rabinos, que a ideia existe, é uma ideia que existe, é do judaísmo, não é do cristianismo, nem de nenhuma outra religião, só que ela não é do jeito que a propaganda conta também, ela é de um jeito diferente. Não é? E o jeito que ela é de fato nos textos fundamentais, isso não é muito promulgado, porque meio que quebra, né? Meio que quebra a narrativa, digamos assim, sensacionalista do negócio, porque os rabinos não tinham uma visão necessariamente positiva disso, né? Eles achavam que a ideia existe, mas ela não leva necessariamente a uma conclusão positiva. Isso não significa que não faça parte, entende? A negação dos falsos messias e tanto do passado quanto do presente não quer dizer que a ideia não faça parte da religião. Muita gente confunde os princípios do Ramban com isso. Eles acham que os princípios do Ramban são os dogmas de crença do judaísmo. Não, mas não é isso, né? Os princípios do Ramban, eles são declarações do que os rabinos, quais eram os temas fundamentais que os rabinos discutiam. O judaísmo é constituído na discussão de quais temas. Então você tem os princípios maimonidianos mostrando, né? Se discute sobre a Torá e a relação dela com o divino, se discute sobre os sinais, se discute sobre a profecia de Moshe. Todos aqueles temas ali são os temas centrais do judaísmo, né? O que ele discute. Mas de cada um daqueles pontos você tem várias interpretações, várias maneiras de entender cada um daqueles pontos. E um dos pontos é Mashiach, né? Tem lá o Mashiach, tá. Então há esse é um tema discutido ali. Agora, como isso foi entendido, varia muito, né? E continua a variar até hoje. Então esse estudo sobre esses falsos messias ao longo da história judaica mostra para nós que ter convicção não é suficiente, ficar atiçando pessoas para crenças fantásticas não é suficiente, que ter um grande número de seguidores não quer dizer nada. E, na verdade, todos esses indícios, o excesso de convicção, a crença fanática e o grande número de seguidores, são sinais, curiosamente, são sinais de que a geração está novamente iludida
e está novamente enganada, como esteve em todas as gerações anteriores. Portanto, é apenas uma amostra de que os erros do passado continuam a ser repetidos no presente, e talvez pelo mesmo motivo, né? Por aquele velho jargão que professores de história gostam muito de nos fazer pensar, de que um povo que não conhece a sua história é condenado a repeti-la. Talvez os judeus, e eu acho que não é talvez, com certeza, sofrem do mesmo mal. Por conhecerem muito mal a própria história, são fadados a repetir o mesmo erro de novo e de novo e de novo. Então eu espero que você tenha refletido bem a respeito desse tema que nós trouxemos hoje aqui nas nossas reflexões, e que você possa considerar com seriedade esses fenômenos, porque eles nos afetam socialmente, né? Tanto afetaram as pessoas que viveram no passado, quanto afetam a todos nós, e que nós possamos nutrir lucidez, senso crítico, e que possamos olhar para a nossa herança com esse olhar mais pé no chão, para que possamos extrair dela o que há de melhor, em vez de usar conceitos fundamentais para promover charlatanismo e promover esse tipo de crendice que prejudica muito a sociedade como um todo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e nos vemos num próximo podcast por aqui no Beit Midrash Livre. Leitra Ot, até a próxima.